Para falar de gestão da inovação, o primeiro passo é se definir inovação. Inovação não é criatividade. Criatividade é criar algo inédito, algo novo, algo muito feito pelas crianças. Inovação não é invenção. Invenção é algo já palpável, que é possível de ser industrializado. Inovação passa pela criatividade, pode passar pela invenção. Então, inovar é criar algo novo ou significativamente melhorado. Isso pode ser um serviço ou também pode ser um processo, um método organizacional, pode ser algo nesse contexto. Quando se fala de inovação, a gente está falando na geração de lucro. Basicamente, esse é o conceito inicial de inovação. Hoje em dia se fala que inovação é algo que cria valor, um valor diferente, porque senão não seria possível falar em inovação num contexto, por exemplo, de governo, de organizações sem fins lucrativos, se não está gerando um lucro. E tudo isso também gera inovação. Então, na hora que se fala em contexto organizacional, está se falando em algo que eleve o retorno organizacional. Se o objetivo organizacional é lucro, está se falando de lucro. Se está se falando de uma organização social, por exemplo, é o apoio, é conseguir fazer diferente, elevar um apoio para aqueles que são atendidos. Então, hoje, o conceito é mais amplo. Schumpeter é chamado o pai da inovação. Ele que diz que é a inovação que faz com que aconteça o desenvolvimento econômico. Se continuar fazendo a mesma coisa, o lucro vai ser baixo, o desenvolvimento vai ser baixo. Então, os empreendedores buscam inovar para ter um retorno maior, para ganhar mais, para ter o que se chama de monopólio temporário. Enquanto isso for novidade, for inovação, não estiver bem copiado pela concorrência, só existe o inovador no mercado e ele faz o que quiser com aquilo, pensando em termos empresariais, que foi a visão de Schumpeter. Schumpeter fala da destruição criativa, que às vezes as organizações precisam destruir os próprios produtos para colocar algo novo que vai conquistar um mercado. Isso é o que acontece algumas vezes, e que organizações perdem essas oportunidades de continuar se desenvolvendo. Um exemplo de alguém que não aproveitou para transformar uma invenção em inovação é o exemplo da Kodak, que trabalhava com filmes analógicos, com revelação de filmes, e quando chegou a tecnologia digital, que foi desenvolvida por ela, de fotos, ela não quis matar o seu negócio de revelação e de filmes analógicos. Aí ela perdeu a oportunidade e acabou afundando economicamente. O Brasil não é um grande inovador. O Brasil, no último ranking global de inovação, ficou na posição 50. O que leva o Brasil a isso? Dificuldades como dificuldade de abrir e fechar empresas, dificuldades no contexto institucional, de ter um país estruturado, organizado, confiável. Apesar de ser um país de grande porte, com uma renda média, o Brasil está atrás de países como colocado aqui, Arábia Saudita, Romênia, Catar, em termos de desenvolvimento de inovação no mundo. Por que é necessário inovar? Porque a inovação, como disse Schumpeter, é que leva ao desenvolvimento econômico. Não dá para sempre fazer a mesma coisa e querer ter retornos significativos. É necessário se buscar fazer diferente para poder se ter resultados melhores, potencializar os lucros e os resultados e a sobrevivência organizacional. A inovação acontece de diferentes formas. Pode ser uma inovação num produto. E um produto não precisa ser algo físico. Pode ser um software, pode ser algo também que não é palpável. A inovação pode acontecer no processo, na maneira de fazer as coisas. Então, se eu estou fazendo de uma forma diferente, por exemplo, automatizando, mas não necessariamente trazendo tecnologia para a maneira de fazer. Eu posso inovar também
mesmo sem trazer uma nova tecnologia. A inovação pode ser radical ou incremental. As radicais são aquelas que trazem mudanças drásticas. Por exemplo, no contexto da televisão, antigamente a gente tinha televisões enormes, pesadas, que precisavam de uma mesa, de um rack, de um lugar para ficar. Depois surgiram as televisões que a gente pode colocar na parede. Então mudou bastante a maneira de se produzir televisões. Ou podem ser mudanças, inovações incrementais. Por exemplo, no ano a ano, os celulares principais das grandes produtoras de celular trazem novas inovações incrementais. Modelos de carro de um ano para o outro vão evoluindo aos poucos, de forma incremental. Eventualmente, somente acontecem mudanças radicais. Uma não é melhor que a outra. Ambas são necessárias. Às vezes precisa de inovações radicais. Muitas vezes o negócio sobrevive com os incrementos que são desenvolvidos. Outro tipo de inovação que se coloca é o de sustentação e o disruptivo. A diferença de falar de radical, incremental e de sustentação disruptiva é que a disruptiva ainda é mais radical do que algumas inovações que são significativas. Por exemplo, uma inovação radical foi o primeiro smartphone. Uma inovação radical foi o modelo de streaming, que acabou com o modelo de aluguel de CDs, DVDs, aí de mídias, e passou a possibilitar que as pessoas assistissem filmes sem sair de casa, vendo diretamente pela internet. Mudou totalmente o mercado de assistir filmes em casa. Outro tipo de inovação que acontece é inovação social. Inovação, como foi dito antes, o conceito inicial estava relacionado a elevar lucros, mas hoje em dia se fala bastante, já há alguns anos, sobre o agregar valor, sobre melhorar a vida, os resultados. Isso, inovações sociais, são feitas por organizações sociais, pelo governo, até empresas podem fazer isso. Outro tipo de inovação colocado aqui é a inovação frugal. O que é frugalidade? É simplicidade. É a gente pegar um produto e desenvolver um produto mais simples do que aqueles que estão no mercado. O exemplo que eu coloquei é sempre assim, esse é um produto que ele traz funcionalidades limitadas, mas que atendem uma população. Um exemplo que eu ia colocar aqui é o do tanquinho de lavar roupa. Ele é muito mais simples que diferentes máquinas refinadas, seja de recursos, botões. Ele bate a roupa. Ele facilita bem já a vida de alguém que teria que lavar na mão, mas ele não faz tudo o que faz uma máquina de lavar. O processo de inovação, ele é importante se saber que é importante gerar ideias, é importante filtrar. Nem tudo que é pensado vai dar certo. Então, de inúmeras ideias, de inúmeros passos, de filtros, de etapas que se passe com uma determinada inovação, somente alguns produtos chegarão no final. E a lógica da inovação é que aqueles que chegam no final dão tanto resultado que eles cobrem todo o prejuízo daqueles itens que foram trabalhados até certo ponto e não chegaram no mercado. É importante se perceber que, como foi falado lá no começo, no conceito econômico, quem faz a inovação é a empresa, mas o papel da universidade, das instituições de ciência e tecnologia e do governo também é fundamental. Então aqui chega o conceito de hélice tríplice. Então, o governo ajuda as empresas a inovarem. Como? Desde fomento, como aqui no Polo Industrial de Manaus, nós temos vantagens para as empresas que desenvolvem aqui que pagam menos impostos. Então o governo está facilitando o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, espera-se que as organizações, que as indústrias locais possam inovar. O governo oferece recursos para ações desenvolvidas e define prioridades. Eu tenho recursos para apoiar o desenvolvimento de soluções relacionadas a medicamentos. Então isso é fortalecido no contexto daquele país, daquela região. Os diferentes governos podem fazer esse tipo de apoio.
A universidade, ela, além de formar pessoas, ela gera soluções. Mas só que a universidade, as soluções que são geradas por ela, principalmente aquelas que precisam de uma estrutura fabril para poder estar produzindo, a universidade não é uma fábrica. Não adianta se falar, nós desenvolvemos sei lá, um móvel, um carro, um avião, um remédio, tá? E agora a gente vai produzir. Não, a universidade gera conhecimento, transfere esse conhecimento para as indústrias, para as empresas. E um setor forte universitário, quando se fala universidade, não somente universidades, mas também institutos de pesquisa, que não têm graduação, coisas assim, eles também são necessários. Eles geram as ideias, eles desenvolvem soluções. E dentro da universidade, o governo também faz o papel de fomento, de disponibilizar recursos para que pesquisas sejam feitas. Soluções de pesquisa básica não são feitas pela indústria em geral. A indústria já busca soluções que possam ser aplicadas. Então, como que funciona em geral? O governo apoia o desenvolvimento da pesquisa na universidade, a universidade desenvolve a pesquisa, algumas coisas dão certo, outras não, aquelas coisas que têm potencial de dar certo, ou que já deram certo em laboratório, as indústrias, o setor produtivo, vai e obtém o conhecimento, a tecnologia, para poder transformar em produtos. E não são só esses três atores que atuam, além do governo, das empresas e das instituições de ciência e tecnologia, outros atores podem estar ajudando. Por exemplo, os bancos fornecendo empréstimos baratos, com facilidade de acesso a recursos. O Sistema S aqui no Brasil, formando pessoas para poder estarem trabalhando. As entidades de classe, tanto de trabalhadores quanto empresariais, elas direcionam, elas apoiam o desenvolvimento econômico. Incubadoras, parques tecnológicos, que são ambientes que ajudam no desenvolvimento de novas empresas, na consolidação, no fortalecimento das empresas, são outros atores que também apoiam, ajudam o Sistema Nacional de Inovação a ser mais forte.